Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como tem alguns alunos no ensino remoto, eu estou fazendo esse vídeo para contemplar a todos. O foco da aula é sobre fração geratriz, ok? Mas antes, claro, a gente sempre tem que ter uma revisão do básico que nós já vimos antes. Então, a gente vai rever um pouquinho dos conjuntos numéricos. O que nós aprendemos dos conjuntos numéricos? Nós aprendemos o conjunto dos naturais, nós aprendemos os conjuntos dos inteiros, nós aprendemos os conjuntos dos racionais. Os irracionais e os reais nós ainda não vimos, tá? Mas o nosso foco só vai até os racionais, tá? Então vamos a eles. Os conjuntos dos naturais é representado pela letra N e ele contempla os inteiros positivos, tá? Então, 1, 2, 3, o 4, o 5 e vai até o infinito. Os conjuntos dos inteiros contemplam tanto os positivos, que está aqui nos naturais, como os negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e também segue até o infinito. Os racionais, ele é representado pela letra Q, tá? Que está aqui. Ele é representado pelas frações, tá? Então, esse conjunto engloba também os números decimais, os que têm vírgula, certo? Então, por exemplo, o meio, ou 0,5, né? Ele pode também ser representado aqui por um número inteiro, porque ó, os naturais está dentro dos racionais, ou seja, o número 6 meios equivale a 3, né? Mas ele pode ser também representado por uma fração. Os negativos da parte do conjunto dos inteiros também pode estar dentro dos racionais e eu posso representá-lo como menos 4 quartos, né? Que é a mesma coisa que menos 1, que está aqui, né? Então, aqui está o conjunto das frações e entre elas existem as frações de números. Por exemplo, 251 décimos, centésimos, milésimos, mas também existe um outro conjunto de números que nós vamos ver agora, que são as dízimas periódicas, onde a repetição é infinita. Por isso tem esses três pontinhos, que também pode ser representado com traço em cima do número do algarismo que se repete infinitamente, tá bem? Os irracionais não é o nosso objeto de estudo, mas por que não comentar, né? Vou fazer aqui fora. Os irracionais, provavelmente, é todo número que não é racional. Ou seja, ele não pode ser representado por um número inteiro positivo ou negativo, ou ainda uma fração. Ele tem que ser outro tipo de número. Que números são esses? Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Ele é um número 1,4142, mas ele não apresenta um padrão de repetição. Esses números são bem aleatórios. Outro número que nós vimos também, que faz parte dos irracionais, é o valor de π. Lembra do π? Que a gente usa em circunferências? Nada mais é do que pegar o comprimento do círculo e fazer uma divisão pelo seu diâmetro. Isso resulta no valor do π, né? Só que o que acontece aqui? São dois números inteiros que vai dar o π? Não. O π, quanto mais preciso, quanto maior a precisão, a gente vai ver que esse número ele é irracional. Ele é um número totalmente aleatório. Já calcularam 1 milhão de casas, ou 1 bilhão de casas após a vírgula, e verificaram que esse número é totalmente aleatório. Ou seja, ele faz parte do conjunto dos irracionais. Essas frações, elas vão se aproximando do valor do π, mas não é bem um valor exato. Tanto é que, normalmente, a gente prefere usar o arredondamento, né? A gente usa aqui, ó, π como 3,14, tá bem? Normalmente, a gente usa como 3,14 e o texto fala, né? Considere π aproximadamente 3,14, tá? Esse é o conjunto dos racionais. E quando eu junto racionais com irracionais, eu tenho o conjunto dos reais. Esse conjunto é a união, esse símbolo aqui, ó,
A união, então vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Os reais equivale à união dos racionais, união com os irracionais. Aí o símbolo está com IR, né? Mas eu gosto de escrever somente com o I, tá bem? Então essa união é o conjunto dos reais, que engloba aí a maior parte dos números. Os números que não estão aqui e vale uma como curiosidade, vamos colocar aqui, ó, curiosidade, é que a gente normalmente fala que a raiz quadrada de um número negativo, ou seja, que é par, né? No caso aqui a raiz quadrada é um 2, de um número menos 4, por exemplo, não temos solução, né? Não existe uma solução no conjunto dos reais. Mas aí tem um conjunto que fica aqui fora, que chama de imaginários. E esse conjunto fala que o menos 1 pode ser representado pela letra I elevado ao quadrado. E a partir dessa escrita, essa raiz passa a ter solução. Esse eu escrevo como 4 vezes menos 1. Mas menos 1 nós vimos aqui que é I ao quadrado, então eu escrevo isso como 4 vezes I ao quadrado. E como está tudo dentro de uma raiz, agora a gente começa a ter uma solução, né? Raiz quadrada de 4 é 2, I ao quadrado corta com quadrado, isso aqui é igual a I. Pronto. Essa solução só vai estar lá na terceira série do ensino médio. Ou seja, daqui 3 anos apenas. Até lá, todo professor vai falar para você que uma raiz quadrada de número negativo não tem solução no conjunto dos números reais, porque você não vai aprender isso tão cedo, tá bom? Mas serve como curiosidade. Lembrando, o nosso foco é racionais, inteiros e naturais. Definição. Como já foi dito, né? Os naturais são os positivos e inteiros, os inteiros são positivos e negativos, mas sempre, claro, com valores inteiros, tá? Os racionais são as frações, né, ó, onde que x pertence aos racionais, sendo que x é um número A dividido por um número B, onde o A pertence aos inteiros, né, pode ser qualquer um desses números, e o B pertence aos naturais. Aqui, normalmente, vale a observação de pôr um asterístico, porque o zero não pode estar aqui, né? Eu não posso dividir por zero, tudo bem? E aqui os irracionais, que a gente vai ver ainda um pouco mais para frente, ainda esse ano, entra a raiz quadrada de 2, né? Não tem o número exato para isso. Entra o valor do π. E quando eu falo raiz quadrada de 2, por favor, tá? É qualquer raiz quadrada que não tenha um resultado inteiro. Por exemplo, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 7, todos esses aqui fazem parte dos irracionais. Conjunto dos números reais, como eu disse, né, é a união dos racionais e dos irracionais. União significa que eu estou somando esses valores. E outra observação importante, os naturais estão contidos nos inteiros, ou seja, os inteiros, além dos negativos, eu também tenho os positivos, que estão aqui. Isso está dentro disso. E os racionais, os inteiros estão dentro dos racionais, tá? Isso é o que nós vimos nos slides anteriores. Outra coisa importante de lembrar é a regra de divisibilidade, né? Algumas nós já sabemos e usamos muito, outras não, e sinceramente, se for o caso, na hora você faz a conta e vai perceber o que está acontecendo. Mas vamos às regras. Todo número é divisível por 2 se ele for par, ou seja, terminar com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Todo número é divisível por 3 se eu somar os seus algarismos, aqui, né, ó, somar dos algarismos, e for um número divisível por 3. Por exemplo, vamos pegar aqui o número 1, 2, 4. 4 com 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 não está na tabuada do 3. Então, se eu fizer a divisão aqui, não vai dar um número exato. Agora, está faltando aqui mais 2, né? Se eu colocar o 2, o número 1242, se eu somar os algarismos, 4 com 4, 8, mais um 9. Ou seja, se eu pegar esse número e dividir por 3, ele dará um valor exato.
tá? Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 e também pode aí colocar o 00, tá bem? Toda vez que a soma dos algarismos também for... Desculpa, toda vez que os dois últimos algarismos também for divisível por 4. Por exemplo, 16 está na tabuada do 4, então se eu colocar aqui o número 3, esse número é divisível por 4. Se eu colocar aqui o número 4, esse número é divisível por 4, tá? Então você só vai olhar para esses dois últimos aqui e verificar se está na tabuada do 4, é divisível por 4. Outra dica também é ver o seguinte, se ele é par, ele é divisível por 2, e se o resultado da divisão der um número par, significa que ele é divisível por 2 novamente, e 2 vezes 2 é 4, ou seja, 16 dividido por 2 é 8, e 8 dividido por 2 também acontece, né? Porque é um par, e aí eu sei que ele é divisível por 4. Divisível por 5 é o melhor, esse nós vimos muito, né? Termina com 0 ou com 5. Por 6 também já vimos, o número tem que ser divisível por 2 e por 3. Para ser divisível por 2, basta ser par. Para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. Então, se eu somar os algarismos e der um número que está na tabuada do 3, ele é divisível por 3. Se eu olhar o último número e ele for par, resolveu o problema. Por exemplo, vou pôr aqui um 2 para garantir que ele seja par. E vou pôr o número 3. 2 mais 3 é 5. Ou seja, não é divisível por 6. Porque ele não é divisível por 3, apesar de ser divisível por 2. Agora pense em outro número. Vamos pôr aqui o número 1. 3 com 2 é 5, mais 1 é 6. O número 132, ele é divisível por 6, porque ele é par, e a soma dos algarismos faz ele ser divisível por 3. O 7 é o mais difícil, né? Entra somar, entra multiplicar, entra subtrair, mas não vamos deixar passar em branco. Eu botei um exemplo, tá? O que esse texto aqui todo diz? Ele diz o seguinte: eu vou pegar o último algarismo e vou multiplicar por 2. 2 vezes 7, 14. Ó, tá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que sobrou, que no caso aqui é 105, e vou tirar 14. Tá? Então vamos lá. 105 tira 14 dá 91. E vou verificar se esse 91 é divisível por 7. Tá? 1 vezes 7 é 7, para chegar no 9 sobra 2, abaixo 1. 3 vezes 7, 21 menos 21, 0. Ó, resto 0. Ou seja, o número 1057 é divisível por 7. Tá? Por causa que eu fiz essa verificação. Observação: 13 é a resposta da divisão por 91. Não é a resposta por 1057. Veja, 1057 dividido por 7. 1 vezes 7, 7. Sobra 3 abaixo 5. 7 vezes 5, 35. Para 35 nada. Abaixo 7. 1 vezes 7, 7. Para chegar no 7, 0. O número é 151, ok? Então vale essa observação. A gente só está verificando se ele é divisível ou não. O que a gente encontra aqui não é a divisão. Perfeito? Vamos para o 8. Se para o 2 é par, para o 4, ele tem que ter os dois últimos algarismos divisíveis por 4. Né? Os dois últimos algarismos têm que ser divisíveis por 4. Então, para o 8, os 3 últimos algarismos têm que ser divisível por 8. Ou seja, se eu pegar um número, ele tem que ser divisível por 2. O resultado dele tem que ser par. Né? Então o número é par, divisível por 2 dá um resultado par. Que quando eu dividir por 2 dá um resultado par. E aí sim eu vou poder dividir por 2. E aqui, né, 2 vezes 2 vezes 2 são 8. 2 a terceira, né, quando a gente via a potenciação, não era isso? Então a ideia é essa. E o 9 é igual a 3. Né? Eu vou somar os algarismos e tem que estar na tabuada do 9. Por exemplo, número, não sei, 3, 4, aqui já deu 7, 8, 9. Pronto. Esse número, 342, se eu fizer a divisão por 9, eu vou encontrar um resultado, tá? 3 vezes 9, 27. Vou colocar aqui, ó. 27 sobra 7, abaixo 2. 9 vezes 8, 72.
72 menos 72, 0. Ok? Então, resto 0 significa que ele é divisível. Opa, para baixo, aí. E finalmente chega no nosso objeto de estudo, que são as dízimas periódicas. Primeiro, o que é uma dízima periódica, né? Então, é importante lembrar o seguinte. A dízima periódica, ela vem das divisões, né? Por exemplo, vamos pensar num número como 0, infinitos uns. Isso é uma dízima periódica. Ela é obtida a partir da divisão de dois números naturais, né? Ou seja, eu tenho um número inteiro aqui em cima, um número inteiro embaixo, aqui embaixo positivo, aqui em cima qualquer inteiro, porque aí ele também pode ser uma dízima periódica com valor negativo, né? Poderia ter um sinal aqui de negativo. E aí, esse número se repete infinitamente, por isso os 3 pontinhos aqui. Outra forma de representar é eu dizer com um traço em cima do número e falar assim, ó, esse 1 está sendo repetido infinitamente, né? Ó, é um número que não tem fim, sendo caracterizado por uma repetição. Chamamos algarismos que se repetem de período. Então vamos lá. Como a gente vai gerar, né, essas frações? Então a fração geratriz é aquela que quando dividimos o numerador, ou seja, o número de cima, numerador, pelo denominador, o resultado será um número aí infinito. Tudo bem? Então tá aqui, né? Então, se for um número infinito, ele é uma dízima periódica. E elas são divididas entre dízimas periódicas simples. Então você já deve imaginar que tem a não simples, que a gente chama de composta. O que é isso? Eu vou olhar depois a vírgula, que é onde são as dízimas. Se for tudo igual desde o início, ela é simples, ó. Depois da vírgula, tudo igual desde o início. Isso é simples. E eu vou ter as dízimas compostas, né? Por que composta? É composta por uma sequência de um número que não faz parte das repetições e depois tudo se repete, tá? Então ela é composta por causa desse decimais aqui, um décimo, né? Aqui mesma coisa, ó. Aqui o que está se repetindo, ó, é o 54, 54, 54. Então significa que o 8, ou desculpa, o 4, o 8 e o 7, eles são compostos, né? Eles não fazem parte das repetições, não faz parte da periodicidade da repetição do 54. Então eles são compostos por isso. Mas como a gente vai determinar? Então vamos lá. Agora é a parte legal da matemática, né? Eu preciso de uma fração que represente esse número, que ele pode ser escrito com 3 pontinhos ou com um traço aqui em cima, tá? Então como que a gente vai determinar isso? Eu vou dizer o seguinte, existe uma fração que representa esse número aqui, tá? Tá aqui. Eu preciso de outra equação, só que eu não tenho. Então, o que que eu vou fazer? Vamos mudar aqui a cor. Vamos pegar um vermelho para... Opa, ajuda aí. Isso, vamos mudar aqui para vermelho, tá? Então, ó, eu vou multiplicar aqui por 10. E vou multiplicar aqui por 10. O que que vai acontecer? Toda vez que eu multiplico um número por 10, vamos fazer aqui no canto. 3,4 vezes 10. Deixa o zero para fora. Uma vez 4, 4. Uma vez 3, 3. Abaixo o zero. Uma casa, vírgula. Uma casa, vírgula. Ou seja, a única coisa que se deslocou foi a vírgula, né? Os algarismos se mantiveram os mesmos. Não foram alterados. A vírgula pulou de posição e apareceu um zero aqui. Mas como isso é infinito, então o zero, e ainda mais após a vírgula, não importa. Então, na verdade, a multiplicação por 10 é uma estratégia para eu fazer essa vírgula aqui pular para cá, tá? Ela vai vir aqui no meio desses dois uns. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos voltar para a nossa cor original e vamos para o cálculo. Eu acho que era esse azul aqui. Então, x vezes 10, 10x, igual. Então, como nós vimos no exemplo, né, a vírgula pula de posição, então ela vai aparecer aqui. E o infinidade de 1 continua. O que é importante nessa estratégia? Veja, eu vou escrever ela aqui para ficar mais fácil a observação. Eu vou escrever o 10x que é maior primeiro. Ele ficou nesse formato. Tá aqui. E o x eu vou escrever aqui embaixo. Que é a fração que eu quero encontrar.
que é esses aqui. Veja, após a vírgula está tudo igualzinho. Como estão todos iguais, eu vou mudar de cor aqui para chamar atenção. Ó, eu vou fazer uma subtração. Por quê? Porque após a vírgula, o número menos ele mesmo é zero. O número menos ele mesmo é zero. O número menos ele mesmo é zero. E isso vai por todo o infinito. Então, o que sobrou? Só sobrou os números depois da vírgula. E é por isso que essa estratégia é interessante. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa cor novamente. E vamos ao cálculo. Então, agora que eu sei que após o infinito tudo some, então eu vou ficar com 10x menos 1, né? Porque aqui não tem nada, é 1. Então, 10x tira um x, fiquei com 9. E 1 menos 0 é 1. Esse 9 está multiplicando, fica dividindo. Ou seja, 1/9. É esta fração que representa o 0, infinitos número 1. Tá bem? Então, aqui é um exemplo de como calcular. E este, você conseguiria fazer? Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Bem, voltando, acredito que eu espero que você tenha tentado fazer. Mas vamos lá. Mesma estratégia. Existe uma fração que equivale a 0,333 infinitos. Lembrando, né? Aqui tem um tracinho. Eu vou multiplicar por 10, então vai ficar 10x igual a vírgula pula de posição e continua a infinidade. O que acontece aqui? Tudo que tá após a vírgula se anula, né? Isso aqui vai por todo infinito. Eu só vou reescrever isso com o número maior em cima, só para não confundi-lo, tá? Então, vou escrever com o número 10x aqui, 3, infinitos 3, que é melhor, né? Vamos deixar tudo bem escrito. Tá aqui o outro. E vamos lá, né? Subtrai. Então, a subtração após a vírgula, tudo se anula, porque está tudo igualzinho, né? Após a vírgula, está tudo igualzinho. E desse lado dá para calcular. Então, vamos lá. 10x tira x, 9x, igual 3 menos 0 é 3. X é igual a 3 sobre 9. Se você chegou até aqui, perfeito. Mas lembra da ideia de divisibilidade? O 3 e o 9 está na tabuada do 3. Então, vamos buscar a fração irredutível, ou seja, a fração na qual o numerador e denominador não pode ser mais simplificado, tá bem? Então, é 1/3. Aqui já estava certo, mas normalmente sempre vão te questionar como alternativa o 1 sobre 3, tá? Vamos para o próximo. R. Por que R? Porque isso é uma demonstração. Eu não estou mais agora querendo falar para você do cálculo da fração geratriz. Eu quero mostrar todas as frações geratrizes de uma vez só. Então, esse R pode ser qualquer número que vai de 1 a 9. Né? Porque são os algarismos. Não vai ser 0, porque não faz sentido. Se o R é 0, tudo é 0. Então, é de 1 a 9. Então, vamos pensar que o R pode ser qualquer número. Então, existe uma fração para esse número de R's. Esquecendo aqui o tracinho. Multiplicando por 10, 10x é igual a vírgula pula. Então, o R fica na frente da vírgula e os outros seguem até o infinito. Já deu para perceber que os dois exercícios anteriores tinham mais ou menos essa cara, né? O que vai acontecer, então? Vamos pôr o maior em cima só para ficar mais bonito. Então, tá aqui, né, o maior. O menor eu vou colocar aqui embaixo. E olha que interessante, dá para perceber que não importa o número. Sempre que eu fizer esse processo, é óbvio, né? Aqui, ó, tem que ser o 0, né? Senão R menos qualquer outra coisa vai ser um número diferente de R. Então aqui tem que ser 0. Após a vírgula, tudo se anula até o infinito. E aí eu vou ficar com 9x, 10 tira 1, né? R menos 0. Tá vendo que esse R aqui é importante ser 0? Aí o 9 que está multiplicando fica dividindo. Ou seja, o R valendo
de 1 a 9 é sempre esse formato que eu vou ter e depois eu só vou olhar para ver se pode simplificar. Exemplo, se o R fosse igual a 6, então aqui seria 0, infinito 6, isso ia ser 6 sobre 9. Dá para simplificar por 3. Isso ia ser igual a 2/3, né? Isso aqui é uma observação importante. Outra muito mais importante e fundamental, aparece muito, se o R fosse igual a 9. Essa aqui é fundamental, porque isso seria 9 sobre 9. Mas quanto que é 9 dividido por 9? É 1. É 1. Mas eu estou falando que se o R é 9, né, isso daqui é até o infinito, eu escreveria como 0,999 pontinhos. Mas eu estou falando que isso é isso. Mas isso é igual a isso. Então, por dedução, já dá para perceber o que acontece aqui. Que o 0, infinitos 9, ele é o número 1. Não é que ele é aproximado. Ele não é aproximado. Ele é exatamente o número 1. Com essa dedução, a gente observa que qualquer número pode ser escrito de duas formas. Todos os números podem ser escritos de duas formas, graças a essa demonstração. Acreditem, o que a gente acabou de fazer aqui, ó, é uma demonstração e uma prova de que esse número é 1. Ah, professor, mas falou para 1 e depois falou que pode ser para qualquer número? Sim. Imagina o número 2,49999 pontinhos. Tudo isso aqui é infinitos 9, não é? Então significa que esse 4 não é 4. Esse número pode ser escrito como 2,5. Imagina o número 1,999 pontinhos. É a mesma coisa que eu escrevi o número 2. O número 34,01299 pontinhos. É a mesma coisa que eu escrever 34,013, né? Esse número aqui, ele pode ser escrito como 2, mas ele vira 3 por causa desses infinitos 9, tá bom? Então, essa demonstração é fundamental e importante. Tanto é que, olha ela aqui, eu não ia escrever apenas uma vez para vocês, né? Se você está copiando o texto em seu caderno, esse é o momento de você dar uma pausa e escrever isso com letras garrafais no seu caderno. Porque é muito importante você ter essa informação. Ela aparece demais para a gente. Ou na hora da prova, você lembra, né? Transforma a dízima periódica na fração geratriz. E você observa que isso é 1. E também você prova, né? Que esse número, ele é 1. Tá bom? Vamos dificultar um pouquinho. A gente viu com um número. E com dois números, seria diferente? Vamos lá. Existe uma fração para o número 0,32 infinitos. Vamos escrever mais dois aqui, porque eu vou precisar deles. Tá? Eu vou multiplicar por 10, como nós já vimos. Multiplica ambos os lados por 10. Quando eu multiplicar por 10, vou ter que 10x equivale a vírgula pula de posição 3,23. Olha só. Os décimos não estão iguais. Os centésimos não estão iguais. Os milésimos não estão iguais. Décimo de milésimo também não. Então, não cheguei no que eu quero para subtrair. Eu tenho que multiplicar por 10 novamente. Então, vamos multiplicar por 10 novamente. Eu vou ter que 100x, porque 10 vezes 10 é 100. A vírgula pula de posição novamente. Ela vem para cá agora. 32, desculpa. 32 pontinhos, tá? Agora, se olhar a primeira linha, se olhar a última linha, você vai observar que após a vírgula é o 3, é o 2, é o 3, é o 2. Então, eu achei duas linhas que após a vírgula é igual. Então, são elas que eu vou utilizar. Vou escrever o maior em cima, só para ficar mais bonito. 32 infinitos.
A outra é somente o x, que é igual a 0,32 infinitos. E eu vou fazer aqui a subtração, tá? Eu estava esquecendo, né, de pôr o tracinho aqui para lembrar que esse número se repete. Bem, voltando aqui então. 100 tira 1, 99. Então tá aqui, ó. 99x. E aqui após a vírgula tudo se anula, porque é 3 menos 3, 2 menos 2, e 32 menos 0 é 32. Esse 99 está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo. 32 dividido por 99. Que interessante, né? 2 números em cima, 2 9s embaixo. Será que tem relação? A gente ainda não sabe porque não demonstrou, né? Mas talvez isso seja um padrão. Matemáticos buscam padrões. Mesma coisa aqui. Tracinho para lembrar que é infinito. Uma observação importante, né? Vermelho, para chamar a atenção de vocês. O que é? O número 0,48 é totalmente diferente de 0... Até eu leio como 48 centésimos, né? É diferente de 0,48 como dízima periódica, né? Onde os 48 são infinitos. Este número eu vou representar como 48 centésimos. Certo? E ele é diferente deste outro número que a gente vai calcular agora. Vamos de vermelho. Então, existe uma fração na qual 0,48 se repete infinitamente, né? Aqui vale a observação, né? Eu perdi o foco, mas a ideia aqui era pedir para vocês tentarem fazer esse. Dá pausa, tenta fazer. Se não der, volta aqui, porque eu quero também falar dessa diferença entre eles. Mas o processo é o mesmo. Vamos lá. Então, se você fez, legal. Agora, então, vamos acompanhar aqui. Multiplica por 10. Pula a vírgula. 8, 4, 8, 4. Ó, os décimos, os centésimos, os milésimos, décimos de milésimos, está tudo diferente, né? Então, vou multiplicar por 10 de novo. Então, isso aqui vai dar 100x. E aqui, quando multiplicar por 10, pula a vírgula. Então, 48 infinitos 48. Tá aqui. Você vai observar que a primeira linha e a terceira linha, após a vírgula, elas estão iguais. Sempre aparece 48, sempre aparece 48. A partir do momento que eu achei duas linhas que após a vírgula se padronizam, é nelas que eu vou me basear. Então, eu vou usá-las 100x igual 48, infinitos 48. E a outra linha, x igual a 0, infinitos 48. E vamos subtrair. 100 tirar 1, 99. 48 menos 0, 48. E após a vírgula, tudo isso aqui se anula, né? Então, isso aqui desaparece. Tá? Até o infinito. Esse 99 está multiplicando, fica dividindo. Então, 48 dividido por 99. Essa já é uma resposta. Porém, vale aqui uma observação. O 48, se você lembra da divisibilidade, você vai ver que ele é divisível por 3. Porque 8 mais 4 é 12. E 12 está na tabuada do 3. Então, isso aqui ó, dá para dividir por 3. Tá? Dividindo por 3, em cima vai dar 16. Embaixo vai ser 33. Agora sim não dá mais para simplificar. Essa é a fração irredutível. Em qualquer vestibular, teste, é essa que os aplicadores esperam que você assinale. Demonstração. Agora com dois números, né? Óbvio que eu estou trocando o número por letra. Então, na verdade, aqui é o x e o y. Onde x e y são números diferentes. Óbvio, se fossem iguais, seria os exercícios anteriores que já vimos. Mas veja, vamos a eles. Existe uma fração no qual se repete o x e y infinitamente. Deixa eu botar aqui o símbolo aqui, que ele é infinito. Vou multiplicar por 10. E aí eu vou ter 10x igual x, yx. Veja, quando eu multipliquei por 10, a vírgula pulou uma casinha. E aí a ordem dá para ver que alterou, né?
ela está alternada, o x em cima e o y embaixo, não dá. Então, vamos multiplicar por 10 de novo. 10 vezes 10 é 100. Quando eu multiplicar por 10, a vírgula pula, então vai ficar xy, vírgula, xy, xy, infinitamente. Eu vou observar que a primeira e a terceira linha, esse padrão após a vírgula se repete, e é aí que eu vou fazer o meu cálculo. 100x é igual a xy, vírgula, infinitos xy, e aqui o x, que é igual a 0,xy infinitos. Veja, 100 menos 1 é 99. E aqui, né, tudo que está após a vírgula desaparece. Só vou ficar com xy menos 0, que é o próprio xy. E a fração que eu estou procurando é xy dividido por 99. Ou seja, dá para perceber que o 99 é um padrão para cada algarismo que está em cima. Aqui eu tinha 2, então eu vou ter 2. Se fossem 3, x, y, z, que se repetisse, lembrando que sempre começando com 0, tá? Se fosse esse padrão, eu já devo ter certeza que ia aparecer um 9 para cada algarismo. E se fossem 8 números, 8 algarismos? Ou ia dividir cada algarismo para um 9. Sempre lembrando, né? Que existe... Ele começa com o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui. Né? Então, a quantidade de algarismos é a quantidade de 9 que estão aqui. Ah, uma observação que faltou no vídeo anterior. Slide anterior. A fração que eu estou procurando aqui no infinitos 48, 0,48, é 48 sobre 99. Eu vou escrever esse número aqui, ó, 48 sobre 99. Ah, professor, por que não escreveu 16 sobre 33? Porque eu quero te mostrar a comparação. Veja, o 48 centésimos é esse infinitos 48 é 48 sobre 99. Ou seja, esse número é maior, porque ele foi dividido em menos pedaços. Então eu sei que esse é maior os pedaços desse lado em relação a esse. Ou, era só lembrar, né, que aqui é infinito, então aqui aparece um monte de 48 e aqui é tudo zero. Isso também deixa claro que esse número, a dízima periódica, é maior do que o número decimal finito. Com 3, eu vou deixar isso aqui para vocês. Pausa o vídeo, tenta fazer, tá bem? E dou um tempinho. Bem, vamos lá. Eu espero que vocês tentaram fazer. Eu espero que vocês tenham começado desse jeito, né? X é igual, ou seja, existe uma fração para essa dízima periódica. Opa, marcar aqui. Existe uma fração para essa dízima periódica. E aí eu quero encontrar o padrão. Eu vou pegar um atalho. Por quê? Porque eu sei que quando eu multiplicar por 10, não vai dar o padrão. Porque o padrão é um número aqui na frente, vírgula, infinitos 203. Porque eu vou ter que subtrair esse 2 com esse 2, esse 0 com esse 0, o 3 com 3. Então, se eu pular só o 10, não vai ter o padrão após a vírgula de começar com 2. Se eu multiplicar por 10 de novo, o padrão vai começar com 3. Se eu multiplicar por 10 de novo, aí sim, né? Vai estar aqui, ó. Não é isso? Depois do 3, repete o 2. Então, eu vou ter que multiplicar por 10, 20... desculpa, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu vou ter que multiplicar pelo número 1000, tá bom? Então, eu vou multiplicar por 1000 direto. Então, eu vou chamar de 1000x é igual a vírgula, como é 3 zeros, a vírgula vai pular daqui, ó, ela vai vir para cá, ó, tá? Então, vai ficar 203, infinitos 203. E eu vou fazer a subtração desses dois, e agora eu posso fazer direto a subtração desses dois, né? 1000 tirar 1, 999. 203 menos 0, 203. O 99 está multiplicando, fica dividindo. Está aqui. 9, 9, 9. 3 com 2 é 5, não dá para dividir por 3. Não dá para dividir por 9, porque 3 mais 2 é 5 e a soma tinha que dar 9. Então, paramos por aqui mesmo, tá? Então, este é um exemplo. Essa já é a resposta, né, do exercício.
tá? Próximo. E vamos dificultar. Nós vimos tudo com zero, né, na parte dos números inteiros. A parte inteira. Agora a gente vai ter uma parte inteira com o 2. Ou poderia ser qualquer outro número, tá bem? O que nós vamos observar? Tem duas formas de fazer. Vamos fazer pelo que a gente sempre está fazendo. Que ela é o nosso porto seguro. É aquilo que a gente aprendeu primeiro e que a gente, conforme vai cada vez exercitando, fica cada vez melhor. Então tá aqui, ó. Tá? Pontinhos. Tá vendo que já após a vírgula tá igual? Então já vou subtrair já. Vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e posso fazer a conta. 10 positivo com negativo é 9, então tá aqui, né? Então vai ficar 9x igual 23 menos 2, porque tudo que tiver desse lado aqui, ó, vai desaparecer, né? Então vai ficar 23 menos 2. Isso aqui é igual a 21. Então vai ficar 9x é igual a 21. E x é igual a 21 dividido por 9. Tá bem? Então, aqui está um exemplo. Outra forma de fazer. Vamos lá, separar aqui. Usar outra cor para diferenciar um exercício do outro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou separar a parte inteira, que é o 2, da parte da dízima, que é essa daqui. O 2 está aqui, mas como esse 3 se repete, eu sei que é 3 sobre 9, que nós vimos na demonstração. Para igualar aqui, eu vou multiplicar por 9. Por que, professor, multiplicar por 9? Se não tem nada, é 1. Vou multiplicar por 9, para que o denominador seja igual. Soma de fração, o denominador tem que ser o mesmo. Então, quando eu multiplicar por 9, ó, aqui embaixo já fica 9 igual para os dois. 9 vezes 1 é 9 e aqui é o 9. Então, eu já sei que está dividido em 9 pedaços. A parte de cima, 9 vezes 2 é 18, mais 3. E 18 mais 3 é 21 sobre 9. Tá? Então, os dois, veja, deu a mesma fração, só faltou agora chegar à fração irredutível. O que é? É dividir aqui por 3. Porque 21 está na tabuada do 3 e o 9 também. 21 dividido por 3, 7. 9 dividido por 3, 3. 21 dividido por 3 é 7. 9 dividido por 3 é 3. Tá bem? Eu gosto muito dessa técnica. De separar a parte decimal, separar a dízima da parte inteira. Porque aí fica muito mais simples, né, de fazer. Eu uso o que eu lembro, né, que o algarismos, a quantidade que se repete é a quantidade de 9 e abro um sorriso, porque o resto fica muito mais simples. Outro mais difícil, agora é uma dízima periódica composta. Por que composta? Ó, depois da vírgula tem esse zero aqui, ó, de intruso. O padrão só está a partir daqui, ó, só está a partir do 1. O zero é intruso nesse exercício aqui, ó. Tá? Então tem que sumir com ele. Sumir com ele não, né? Na verdade tem que fazer o cálculo com ele aí, né? E vamos lá. Então o que eu vou fazer? Adivinha? Do mesmo jeito. X é igual. Existe uma fração que corresponde a esse número. Vou multiplicar por 10. A vírgula pula uma casa, então vai ficar 0,1, infinitos uns. E agora, opa, isso daqui eu já poderia fazer direto, né? Deixa uma setinha aqui que nós já voltamos. Vamos do jeito que a gente aprendeu. Vamos pelo seguro. Multiplica por 10 é 100. Multiplica por 10 é 1, infinitos números 1. Veja, agora é a segunda com a terceira linha. Então, vou fazer essa subtração. 100x, que é 1 infinitos números 1, com o 10x, que é igual a 0, infinitos número 1. Quando eu fizer essa subtração, 100 tirar 10 é 90. E 1 tirar 0 é 1. X é igual a 1 sobre 90. Né? Aqui vale o destaque. Nosso foco é sempre que após a vírgula, todos os algarismos sejam na mesma sequência. Para que quando subtrair dê 0. Tá bem? Por isso que eu usei... desculpa, aqui em cima. Por isso que eu usei
a segunda com a terceira, porque eu observei que depois da vírgula aqui é tudo 1, e depois da vírgula tudo aqui é 1. Mas lembra que eu fiz uma setinha aqui? Por quê? Veja, 10x é igual a 10x, ó. 10 vezes a fração que eu procuro, que eu chamei de x, é 0, infinitos número 1, algarismo 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, ó. 10 vezes a fração que eu desejo é igual, esse infinitos número 1 é 1 sobre 9. E esse 10 que está multiplicando fica dividindo. 1 sobre 90. Né? Outra forma de fazer sem usar a subtração das equações. Talvez seja uma boa dica, né? Para você ganhar tempo. Outro desafio. Pausa esse vídeo. Deixa eu só marcar aqui o número 4, né? Que ele é ele que se repete. Aí. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vê se você consegue. Voltando. Espero que tenha tentado. Vamos lá. Eu posso fazer pelo meu Porto Seguro. Eu espero que você tenha feito nesse formato, né? Que querendo ou não, é onde a gente tem mais segurança, tá? Multiplica por 10. Vai encontrar o 39, infinitos 4. Multiplica por 10 de novo. Vai encontrar o 394, infinitos 4. Eu espero que você tenha observado que após a vírgula, tudo ficou igualzinho. E aí você vai subtrair, então, esses 3. Eu não vou nem organizar. Vou multiplicar a primeira linha aqui por menos 1 e fazer a subtração. Vai dar 90x. 394 menos 39. Fazer aqui, ó. 394 menos 39. Isso aqui, 9 para chegar no 14, 5. Aqui ficou 8. 3 para chegar no 8, 5. E 0 para chegar no 3, 3. Só fiz a conta certa. 355. X é igual a 355 sobre 90. E aí, se você percebeu que termina com 0 e com 5, dá para dividir por 5. Então, vamos dividir aqui por 5, aproveitar a escrita. 7 vezes 5, 35. Abaixo 5 dá 1. Ou seja, isso é igual a 71. E o 90 é 18? Não lembro. Vamos fazer aqui, ó. 90 dividido por 5. 5 para chegar no 9, 4. Abaixo 0, 8. 5 vezes 8, 40. Então, isso mesmo, tá? 8 mais 1 é 9, 7 mais 1 é 8, então não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7. Então, essa é a minha fração irredutível, tá bem? Outra forma de fazer era observar aqui, fazer como eu fiz no slide anterior, né? Eu pego aqui e separo o 39 como parte inteira, o 44 como 4 nonos. Eu faço a soma e calculo. Então, vamos pegar isso aqui, ó, e vamos fazer desse lado. Então, ficou assim, ó, 10x é igual a 39 infinitos 4, certo? Então, eu escrevi 10x como sendo 39 mais 0, infinitos 4. Eu coloco que 10x é igual a 39 mais 4 sobre 9. Fração equivalente, né? Eu tenho que igualar esse número aqui para ele ser 9. Então, eu vou escrever que 10x é igual a 9 vezes 39. Vamos para a conta que eu não sei de cabeça. 9 vezes 9, 81. 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 351. Então, vai ficar 351 mais 4. Tudo isso dividido por 9. O 10 está dividindo, passa multiplicando. Desculpa, está multiplicando. Ele vai vir para aqui para baixo, né? Dividindo. Então, ele vai multiplicar o número 9. E o 351 mais 4 é 355. 10 vezes 9 é 90. E por aqui já dá para ver que nós achamos a resposta, né? Só vamos simplificar. Divide por 5. Isso é igual a 71 sobre 18. Ok? Possíveis exercícios. Agora vamos pensar nas atividades para nota. Espero que você tenha entendido. Então vamos agora para as atividades. Ó, questão da PUC do Rio de Janeiro. Ele está usando a dízima periódica para verificar se você sabe, óbvio, a fração geratriz. E também para verificar se você sabe somar frações, que é onde os alunos sempre têm dificuldade. Então vamos lá. Eu vou escrever do jeito mais rápido.
tá? Mas você pode fazer para encontrar a dízima do jeito que nós vimos nos exemplos anteriores. E esse número aqui, eu vou escrever ele como... esse aqui eu vou calcular. Esse aqui vai ser legal calcular. Por causa que ele é uma dízima composta, né? Então, você vai fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por 10. E aí, eu vou para a nossa gambiarra que nós fizemos lá para ganhar tempo. Multiplicar por 10. Isso aqui pula a vírgula. 1, infinito 6. E aí, a partir daqui, ó, eu sei que eu posso escrever separado. 1 mais 6 sobre 9. Não é isso? Essa parte da dízima aqui, ó. 6 sobre 9. Isso aqui é 9 sobre 9, né? Porque eu quero que seja 1. 9 dividido por 9 é 1. 6 com 9 é 15. Então vai ficar que x é igual 9 mais 6 é 15. Embaixo fica o 9. Mas como esse 10 está multiplicando, passa dividindo, 9 vezes 9 é 90. 10 vezes 9 é 90. Então é 15 sobre 90. Então eu vou colocar aqui, ó. 15 sobre 90. Tá bem? Que é todo esse número que está aqui. Agora eu posso somar. E agora ficou fácil, né? Esse 1, como eu quero que tudo seja na base, seja no denominador 90, 1 é 90 dividido por 90. Ou seja, eu multiplico a fração aqui em cima por 90 e aqui embaixo por 90. Porque aqui é 1, então eu multiplico por 90. Tá bem? Mas esse infinitos 3, eu sei que é 3 sobre 9, não é? Que nós vimos em demonstrações, isso daqui. Só que para dar 90, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar por 10. 3 vezes 10 é 30. E 9 vezes 10 é 90. Mais o 15 sobre 90. Tudo com 90. Então, eu posso somar os números de cima. Então, vamos lá. 90 mais 15 é 105. Com 10, 135. Então, 135 sobre 90. Eu só vou dividir por 5 porque eles estão terminando com 5. E pelas alternativas, ó, não existe esse 90. Então, dividindo por 5, na parte de cima vai dar 27. E na parte de baixo, nós já vimos que dá 18. 18 e 27 está na tabuada do 3, né? Ó, 7 com 2 é 9, 8 mais 1 é 9. Mas como eu vi que a soma dá 9, eu também sei que dá para dividir direto por 9. Então, eu vou dividir direto por 9. 27 dividido por 9 é 3. 3 vezes 9 é 27, né? E 18 dividido por 9 é 2. Então, esta é a alternativa que eles queriam. Não que aqui estivesse errado, mas não tem alternativa nas minhas opções. Agora, o 3 meios, ela está aqui. Este é ótimo, porque a gente vai fazer uma revisão de potenciação e radiciação. Lembra disso? Isso é uma potência. Bem, 3 sobre 9 é a mesma coisa que eu escrever 8 elevado a 3 nonos. Está aqui, ó, né? Infinitos 3, copia, cheguei nisso. Como 3 e 9 dá para simplificar, eu vou simplificar para ver se fica mais nítido o que o exercício está querendo. Então, isso aqui vai ficar 8 elevado a 1/3. E isso, agora que não dá mais para simplificar, que estou na fração irredutível, lembra, o que é uma potência de fração? É uma radiciação. Ou seja, é a raiz, o número que está embaixo é o 3, então é a raiz cúbica de 8. 8 elevado a 1, né? Mas eu não vou escrever o número 1, então é só 8. Bem, a raiz cúbica de 8, se você não lembra, lá no 6º ano a gente aprendeu a decompor o número em fatores primos. Então vamos decompor. 8 dividido por 2, 4. Que divide por 2, 2. Que dividir por 2 é 1. Ou seja, 2 elevado à terceira. Então eu vou escrever isso aqui como a raiz cúbica de 2 elevado à terceira. Só que como eu tenho a potência à terceira e a raiz também à terceira, eu posso simplificar. Isso aqui é igual a 2. Tá? Um ótimo exercício. E finalmente o último. Eu quero saber qual é o 40º número quando eu faço a divisão do algarismo, né, que é obtido na divisão de 5 por 7, tá bom? Então eu vou pegar o 5 e vou dividir por 7.
Então vamos fazer isso aqui no canto primeiro, então. 5 sobre 7. Então, 0 vezes 7, 0. 0 para chegar no 5, 5. Tá? Para continuar a conta, o que eu faço? Abaixo o próximo número. Lembra, o número 5 ele pode ser escrito assim, ó, 5, infinitos zeros. Então eu estou abaixando, ó, esse zero aqui. Então abaixo esse zero. E a vírgula? Bem, essa vírgula não faz sentido eu colocar ela aqui, né? Essa vírgula vai para o resultado. E eu continuo a conta. Agora eu posso abaixar quantos zeros forem necessários. Então vamos usar eles. Eu vou multiplicar por 7 vezes 7, 49. Sobra 1, abaixo 0. 1 vezes 7, 7. Sobra 3, abaixo 0. 7 vezes 7, 14, aqui ó, 7 vezes 4, 28. Sobra 2, ponho 0. Por 2, 2 vezes 7, 14. Para chegar no 20 só falta 6, ponho 0. 7 vezes 8, 56. Vamos por aqui, ó, 56. Sobra 4, ponho 0. E 7 vezes 5, 35. Para chegar no 40, falta 5. Esse 5 voltou para o início. Ou seja, a partir daqui, eu volto a repetir o 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2. Então, isso aqui vai sempre repetir. Então, o número que o exercício está me falando é esse daqui, ó. 7, 1, 4, 2, 8, 5 e volta a se repetir, tá? Ou eu faria um traço aqui, né, em cima do 7 até o 5, que são os números que sempre se repetem. Ou seja, eu tenho aqui, vamos pegar uma outra cor, vamos voltar aqui para o azul. Ó, então eu tenho aqui, esse é o meu primeiro algarismo, esse é o meu segundo algarismo, esse é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e segue. Ele quer saber o que está na posição 40, isso após a vírgula. Então, por isso que eu falei que 1 é o primeiro, tá bom? Eu tenho que saber 40. Então, vamos lá. Quando a gente estudava sequência, né, padrões, a gente percebia primeiro de onde a onde que iria e depois começava a se repetir, certo? Então, eu tenho aqui um padrão de 6 algarismos. 6. Depois que eu pegar esses 6, eu volto de novo para mais 6. Depois que eu pegar esses 6, eu volto de novo para mais 6. E depois, mais 6. A pergunta é, quantos bloquinhos de 6 em 6 eu vou pegar até chegar no 40? Ou pelo menos perto do 40. 6, 12, 18, 24, 30, 36... Se eu pegar o próximo vai dar 42. Mas eu já cheguei no 36. Aí então o 36 eu continuo contando aqui, ó. 37, 38, 39, 40. Então o número 2 é a resposta que ele queria. Tá bom? Outra forma de fazer. Eu vou pegar esses bloquinhos de 6 em 6. Eu quero saber quantos bloquinhos cabem dentro de 40. Cada bloquinho tem 6. Quantos cabem dentro de 40? 6 vezes 6, 36. Para chegar no 40, faltam 4. Ou seja, eu tenho 6 blocos fechados, né, de 6 números. E eu ainda vou precisar de 4 unidades desses 6 que estão lá dentro. Aí eu venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4. E é o 40 que eu estou procurando. Tá bem? 2 formas de resolver o mesmo exercício. Gente, muito obrigado. Desculpa se esse vídeo ficou longo, mas foi necessário porque é referente à aula que nós teríamos durante toda a semana. Obrigado e tchau.